E aí pessoal, vamos para mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou falar sobre o Redux dentro do Next 13. Então, como é que funciona isso, né? No vídeo anterior a gente estava falando sobre manipulação de estado e a gente precisava no Next 13 declarar nos componentes, os componentes que vão ser manipulados de estado, declarar que eles vão ser renderizados no lado do cliente. Porque por padrão, né, como a gente viu lá no último vídeo, todos os componentes e páginas no Next são server-side. Então, vamos lá, vamos começar. Vou entrar aqui na minha pasta de códigos. Dentro dessa pasta de códigos eu vou lançar aqui, vou criar um novo projeto que vai ser na última versão do Next. Então, create next app, @latest, aí mando. Aí ele vai me perguntar se eu quero criar Next 13.4.8, sim. Ele vai começar a preparar, vai me perguntar o nome vai ser Redux Next 13. Com TypeScript sim, com ESLint sim, com TUID não, Source Directory sim, App Router sim, Import AS. Do you like to customize? Não quero customizar. Então ele vai criar aqui para mim tudo. A gente vai precisar instalar o Redux Toolkit e o React Redux. Eu vou usar Yarn. Então vamos acessar a pasta do Redux Next 13. E aqui a gente vai lançar esses comandos, né? Yarn add redux.js/toolkit. Aí, para não precisar dar dois comandos, eu já vou adicionar aqui também, só dar um espaço e botar o nome da próxima lib que você quer adicionar, que é o React Redux. E aí manda, ele vai adicionar os dois. Bom, adicionando os dois, eu vou dar um yarn só para ver se está tudo ok. Tudo ok, então o dot para abrir o VS Code. A gente fazendo tudo manualmente, né? E vamos começar por aqui. Beleza, a gente confere aqui, package.json, a gente tem aqui Redux Toolkit e React Redux. Como é que a gente vai configurar isso aqui? Bom, tem várias formas de configurar o Redux Toolkit. Não existe uma documentação que diga que tem um padrão certo para você organizar aqui as pastas, né, a ordem como você quer, enfim, a identificação do Redux dentro da árvore do projeto. Um dos jeitos que eu gosto de fazer é criando dentro da pasta source, eu crio uma nova pasta e essa pasta se chama store. Dentro da store eu vou criar o meu arquivo index.ts ou o meu arquivo store, como vocês preferirem. Esse é o jeito que eu gosto de fazer. Então vai criar aqui a store, você vai criar aqui junto com a pasta store, você vai criar a sua pasta de componentes, né? Isso daqui não tem nada a ver com Redux, mas vamos supor aqui que a gente já está começando a criar o nosso componente de counter. Ele vai entrar aqui, como a gente viu no outro vídeo, né? Ele vai entrar como componente para a gente poder transformar ele em useClient. E aí aqui veria o index.tsx, né? Para a gente criar o componente. Então, aí eu crio aqui dentro dessa pasta do componente, eu crio uma store ou Redux. Eu prefiro botar sempre store, né? E aí dentro da store a gente vai ter só os slicers referentes a esse componente. Então aqui a gente pode botar aqui counter slice, por exemplo, counter slice. Esse componente especificamente, né, ele só vai ter esse counter, que ele basicamente vai servir para a gente montar aqui o Redux, os casos do Redux, né, referentes a esse cara, o counter, né. Porém, a gente está falando de um componente muito simples, que é um counter, né. A gente poderia ter componentes que teriam vários slicers, e a gente poderia organizar aqui outros slicers do mesmo componente, né. E essa é a estrutura de pasta que eu gosto de fazer, porque dependendo do componente, ele pode ter mais slicers, ele pode ter subcomponentes, entendeu? E aí eu prefiro separar a store do componente com o slicer dele. Como é que funciona o Redux Toolkit? Bom, não vou explicar muito o Redux Toolkit, porque a ideia é mostrar como que usa ele com o Next, não explicar muito o Redux. Mas basicamente você vai dividir ele em 3 ou 4 partes, né? A primeira parte é a store. Como é que funciona a store? A store, ela é uma variável store
que usa um hook, né, do próprio Redux Toolkit, um método, que é o Configure Store. O Configure Store, ele aceita um objeto, e dentro desse objeto a gente tem um reducer. E esse reducer, ele é uma propriedade desse objeto, né, de opções do Configure Store, e esse reducer ele aceita um objeto também. Esse objeto são os seus reducers. Né? Aqui dentro vão ter os seus reducers. Vou botar aqui o counter por enquanto, né? Ele ainda não existe, mas vai vir a existir. Counter, que vai vir de, sei lá, counter reducer. Isso a gente vai importar ainda. Então, só para dar um exemplo aqui, né? Por enquanto eu vou deixar vazio o reducer, mas logo a gente vem aqui para ver isso. Dentro aqui da Store, a gente tem os slicers, né? E a gente vai precisar criar mais um carinha, né? Esse aqui tem a primeira parte, que é o Store geral, tem a segunda parte, que é o Counter Slice, e a terceira parte, que dentro de componente, eu gosto de criar dentro da pasta component, porque para mim é um componente, né? Eu gosto de criar aqui o App Provider. Sabe o provider que a gente usa no Redux? Então a gente vai criar um wrapper em cima dele. Como? A gente vai exportar aqui uma função, né? Eu gosto de chamar de App Provider, mas já vi muita gente chamando de providers, ou só provider, sei lá, provider alguma coisa. Eu gosto de chamar App Provider porque é um padrão que eu gosto de seguir. O App Provider ele vai ser uma função, vai retornar basicamente um componente. Esse componente vai trazer para a gente um provider. Esse provider vai receber um fio. Show. Esse fio vai ser passado aqui. E a gente vai tipar aqui logo, né? Children igual React Node. Show. Aí a gente precisa da store, né? Do provider. Então a gente chama aqui store. Store vai receber store, que é a nossa store, que está aqui. Então a gente vai precisar exportar nossa store. Aí a gente vem aqui e importa a nossa store. Store de store. Tá aqui. Ótimo. Agora a gente já tem a nossa store geral conectada ao nosso App Provider, que é um wrapper em cima do provider. Ótimo. Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai... Vamos mexer um pouquinho aqui com o Counter Slice, né? Vamos criar ele. Counter Slice, ele basicamente também é uma variável, que aí você dá o nome que você preferir, eu vou dar o nome de Counter Slice. Ele vai usar outra ferramenta do Redux Toolkit, né? Outra hook do Redux Toolkit, que é o Create Slice. Que vem que aqui o Create Slice vem de Redux Toolkit. Então, a gente abre aqui. Nosso Create Slice também recebe um objeto de configuração, né? E esse objeto ele recebe a seguinte propriedade: name é o nome que você vai dar basicamente para as suas ações, né? Aqui a gente tem ações de count, né? Esse name é algo precisa explicar muito, mas tem o initial state. O initial state, como a gente está tratando aqui de número, eu vou botar um objeto que tem value, né? Value e um número, 0. E aí o último aqui, né, necessário, são os reducers. Os reducers, eles são funções que você basicamente vai determinar aqui dentro o que elas vão fazer com o seu estado com a ação. Então, como é que funciona isso? Você vai dar um nome para a sua ação, né, que se encaixa aqui dentro desse objeto como nome e propriedade, né? Propriedade e chave e valor. Se encaixa aqui como chave e valor. Então, vamos lá. A chave desse aqui vai ser, sei lá, increment. Ótimo. E o valor vai ser uma função. Essa função recebe o estado. E quem é esse estado? Esse estado é o nosso initial state, né? E ela pode receber aqui também a nossa action, né? Que é o action que traz aqui também o nosso payload. Beleza, a gente já tem o state aqui. A gente, como é só um counter, né?
gente vai fazer aqui um state igual, mais igual, porque vai ser, tipo, se ele tá 0, vai ser 0 igual mais dele mesmo, mais 1, no caso. E aí a gente retorna isso. Precisa ser retornado. Só que a gente não pode fazer isso direto assim, né? Lembrando da invenção do JavaScript, você precisa botar que ele é igual não. Peraí. E aí, no caso, só que o nosso state inteiro ele não pode ser mais 1, porque o nosso state inteiro ele é um objeto. Então a gente precisa acessar o valor dentro do objeto. E esse valor a gente acessa usando ponto, né? Ótimo. O increment aqui vai reclamar, porque ele está fazendo uma operação direta aqui no return. E essa operação não condiz. Então a gente tira o return. Não. Agora ele só está fazendo... Ele não precisa ser retornado para ele aqui, o resultado. Ele faz a manipulação do estado aqui, no caso de increment aqui é um caso do reducer. Como se fosse aquele switch case do reducer, do redux normal. Então, nesse caso de increment, ele vai fazer essa ação aqui e não precisa que retorne nada. Então, beleza, a gente vai fazer aqui um decrement. Esse decrement vai receber o estado também. E aqui a gente tem state.value menos igual. Ótimo, a gente já tem 2 casos aqui funcionando, né? Prontos. Agora qual é o próximo passo? A gente precisa exportar isso para poder a gente usar, né? Então eu vou exportar usando, extraindo isso de dentro do nosso counter actions, que essas aqui são as ações, né? Nossos casos e nossas ações ao mesmo tempo no Redux Toolkit funciona assim, né? Então aqui a gente tem o increment e o decrement. Eles vão vir de onde? Eles vão vir de counter slice, que é essa variável, ponto actions, que são essas ações dentro dos nossos reducers. Então, ponto actions. Show! A gente já tem esses casos exportados para a gente usar. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar conectar esse nosso slicer, o reducer, né, desse slicer, onde ele leva e traz o estado. A gente vai precisar conectar isso com a store, que é naquele caso que eu falei aqui dentro. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que exportar. Eu gosto de exportar como default, né? Default, o nosso counter slice, ponto. Aí você vai acessar reducer. O nosso reducer ele vai levar o estado para lá, né? Para nossa store. Agora a gente pode ir na store e fazer o que? A gente pode chamar nosso counter aqui. Chamar não, no caso a gente está criando a propriedade counter aqui, nosso primeiro reducer. E ele vai ser igual ao nosso counter reducer. Ótimo. Só que a gente vai ter que importar isso na mão, porque como não é named, né? É default, então a gente vai precisar importar na mão. Para importar na mão, a gente dá o nome que a gente quiser aqui, por isso que o nome está vindo diferente reducer, diferente de lá. E a gente diz aqui de onde vem. Vem de dentro de component, de dentro de counter. Dentro da store do counter, a gente tem um counter slice. O nome aqui eu decidi dar counter reducer, mas poderia dar qualquer outro nome. Quando a exportação é default, a gente pode dar o nome que a gente quiser na importação. Quando a exportação é named, ela vem assim, né? Esse tipo de exportação de importação não tem como ser alterado, porque na exportação foi exportado direto a variável e não como default. Lembrando que a gente só pode exportar uma variável como default por arquivo, né? Então, vamos lá. Continuando, a gente já está conectado aqui, então, counter. Quando a gente acessar nossa store, os nossos reducers, a gente vai ter counter, que counter vai ser igual a counter reducer. E o counter reducer, ele basicamente acessa o nosso estado ou nossas actions, né? Ele tem essas duas opções dentro dele. Então, vamos lá, isso aqui já foi feito. Dá um golinho aqui. Então, recapitulando. Dentro de component, a gente vai ter nosso app provider, que é um wrapper do provider. A gente vai ter as nossas stores relativas aos nossos componentes, né? A gente vai ter aqui um source também a pasta store com o nossa store, né? E
Tem uma outra coisa também que eu gosto de fazer, que é já criar aqui dois hooks, né, que a gente vai exportar, que vai ser o root state não, store. A gente vai criar root store, que vai ser type, vai ter o return type de type of de quem? Da nossa store. A gente quer pegar store, a gente quer o nosso estado, né? O estado da nossa store. A gente quer fazer aqui um type para poder usar nos outros componentes. Então a gente vai pegar aqui o nosso store. Return type não. Store type. É get state, se eu não me engano. Get state. Deixa eu ver se é isso mesmo. Get state. É isso mesmo. É. A gente está pegando o estado, né, e está passando. Ele está salvando o tipo desse estado na nossa root store. Né. Se quiser pode botar aqui o nome como root state, não tem problema. E a outra coisa é o nosso dispatch, né? Nosso dispatch ele precisa de um retorno diferente quando se trata de requisições assíncronas, no caso de dispatch assíncrono, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que criar aqui o nosso app dispatch para a gente ter o type do nosso app dispatch. E o type do nosso app dispatch basicamente o tipo do nosso app dispatch é o tipo do dispatch da nossa store, né? Então a gente pega aqui store.dispatch e aí a gente tem o nosso app dispatch para a gente usar quando a gente for tipar lá e o root state também. Vamos lá. Agora a gente já tem esses dois hooks criados, a gente pode começar a mexer no app, né? Vou apagar isso aqui, vou limpar isso aqui. Vou deixar assim por enquanto. E beleza. Agora, como é que a gente usa essas coisas que a gente criou? Aqui dentro da nossa pasta app, a gente vai trazer o nosso provider para cá, em primeiro lugar, porque é ele que passa todos os estados de componente para componente, né? Então ele precisa estar englobando todos os componentes que vão vir. E dentro do Next 13, basicamente, eles vão se encadeando dentro do buddy, aqui dentro do layout, né? A gente pode criar outros layouts, isso é história para quando for falar mais sobre o Next em si. Aqui no caso é só como usa do Next, o Redux dentro do Next. Aqui a gente vai trazer o nosso app provider, nosso app provider para cá. Vai importar ele, ó, importando aí de @components provider, app provider. Ele está importado para cá e ele precisa receber uma children. Então a gente vai botar essa children dentro dele. Ótimo. Aí o que vai acontecer? Dentro do Next 13, a gente precisa declarar se a gente vai usar estado, se a gente vai manipular estado, a gente precisa declarar, né, que é um componente do lado do cliente, que vai ser renderizado do lado do cliente, tá? Então, para isso não ser necessário dentro, né, para a gente não precisar ter que transformar as nossas páginas que a gente quer que continue sendo do lado do servidor, ou que seja static generated, né, a gente cria esses wrappers que eles vão ser renderizados só do lado do cliente. Todo o resto vai ser renderizado do lado do servidor. E aí, no caso, aqui a gente não vai precisar transformar nosso componente de layout, a nossa página, em uma página do lado do cliente. Já colocamos aqui o App Provider, aí o que a gente faz? Se a gente tentar rodar agora, vai dar errado. Por quê? Vai dar errado por quê? Porque o nosso provider ele não foi declarado de que é para ele ser usado só no lado do cliente, né? Deixa eu ver aqui, localhost 3000, ele vai rodar um nada aqui. A gente tem um erro aqui, um handler runtime, provider not. Não, ele já dá erro, sim, porque o provider ele já está sendo renderizado, mesmo que não tenha nenhum componente na tela de fato, ele está renderizando o componente layout. O componente layout ele é um componente server-side. E o nosso provider deveria ser um componente, porque ele é um manipulador de estado, ele deveria ser um componente
client side. Então a gente tem que vir aqui e usar o use client. Isso já vai mudar aqui e a gente já não vai ter mais o problema. Ele vai renderizar pra gente aqui o layout. O layout é nada até agora. Vamos abrir aqui mais um desktop. Vai ficar mais fácil. E aí a gente vai começar a criar o counter aqui igual a gente fez lá no outro, né? A gente vai criar aqui um componente. Counter, né? Export, const, counter. Igual a função. Vai retornar aqui. Olha, acho que estou no React Native. Vai retornar uma div. Ou pode ser um fragment também, mas eu vou fazer uma div aqui. E essa div vai ter uma primeira seção. Eu vou fazer dividir com section, né? Vai ter uma primeira seção que vai ter um H1 com um valor aqui dentro. Então, inicialmente eu vou botar um 0 aqui. Isso. Vou botar aqui um outro H1. Vai ter aqui counter type. Transformar esse em H3. Show. A gente vai ter aqui uma segunda seção. Essa segunda seção vão ser os nossos botões de increment e decrement. Nossos botões de increment e decrement, eles vão receber aqui o compress. Tá, é um clique. Caraca, eu tô muito com a cabeça no React Native. Um clique. E aí, qual a função? Vai ser a função onIncrement, o primeiro. E o segundo, eu vou copiar aqui, vai receber um onDecrement. Ótimo, eu vou copiar aqui. Eu vou criar essa função const onIncrement, vai ser igual uma função que vai fazer alguma coisa e a gente vai ver isso. E onDecrement vai fazer alguma coisa também. Ótimo. Esse componente, ele já está usando os botões aqui. Só por ele estar usando os botões, ele já vai manipular alguma coisa na tela, numa renderização. Então, ele já teria que ser transformado como client-side. Porém, vamos botar ele aqui na tela, só para a gente ver. Na counter. Com certeza ele já vai informar aqui um erro. O primeiro erro que ele está informando aqui é das minhas funções aqui. Que eu não entendi porque ele está informando esse erro. OnIncrement, onDecrement. Mas com certeza isso. Está informando um erro relacionado ao uso vamos botar aqui, use client. Pronto, agora do lado do cliente, ele já para de dar o erro. Basicamente por causa disso que eu falei, como a gente já tem um botão aqui, o botão ele manipula ele tem um evento, e esse evento faz renderizar de novo o DOM, né? Ou pelo menos mudar uma coisa ou outra no DOM. E só o fato de fazer isso já precisa ser determinado como use client. Eu expliquei isso no outro vídeo, vou deixar o vídeo aqui, ou melhor, aqui, para vocês verem. Ótimo, aqui está só o esqueleto feito, eu não pretendo mexer com nada do CSS aqui, então vamos começar a usar o Redux aqui. Como é que a gente vai usar o Redux? Em primeiro lugar, a gente vai precisar chamar a nossa store, achar o nosso counter, para a gente poder pegar esse estado, para esse estado renderizar aqui, certo? E também para a gente poder manipular ele. Então, em primeiro lugar, a gente vai precisar de uma variável que vai guardar esse estado, usando o selector. Então, eu gosto de chamar normalmente ela do nome do estado lá, né, que a gente vai usar do reducer, e o nome da hook que a gente está usando, que é o selector. Então, use selector, ótimo. Use selector, importou o use selector aqui. O use selector ele recebe uma função callback dentro dele e essa função retorna o estado. Como parâmetro, ele recebe a nossa store, ou o nosso state. E aí que vem o uso daquilo que eu expliquei para vocês. Quando você chama aqui, quando você está chamando aqui a nossa store, né, você vai usar ela aqui para retornar, a gente precisa dizer qual é o tipo dela, o TypeScript.
E aí, para dizer o tipo dela, aqui nunca tem obra, e hoje, exatamente hoje, tá tendo. Mas enfim, acho que dá para ouvir e dá para seguir, né? A nossa store precisa ser tipada. E aí, para isso, eu criei aqui o nosso root state, né? Que é do tipo da nossa store, pegando o estado. Então, vamos passar lá, que é o nosso root state. Ótimo. Agora, o que acontece? Aqui a gente está retornando a nossa store inteira. Então, se a gente tivesse aqui mais um outro reducer, que fosse, sei lá, a user login, e tivesse uma configuração aqui de reducer de login, de ações e estado, aqui a gente estaria retornando tudo isso, a história inteira, né? Na verdade, todos aqueles states lá, né? Por isso que aqui normalmente eu chamo de state, né? Para a gente não ficar pensando na store, mas em sim nos states que vem, né? Mas já vi muita gente botando store aqui, eu mesmo já trabalhei em projeto que aqui o povo bota store em vez de state. Eu acho que se você conseguir fazer entender, tá ótimo, né? E todo o seu time também. Mas eu acho que fica melhor como state. E aí, se você acessou o state aqui, que está sendo selecionado da sua store, você já vai ter aqui, ó, acesso àqueles dois caras. Se a gente apagar esse cara aqui, a gente vai ter acesso só a esse. Esse também é o onde você tipar, né? De você botar o tipo das coisas. Porque como ele está pegando o estado do nosso reducer inteiro aqui, todos eles que entrarem aqui vão ser adicionados ao estado do root state. Tá vendo aqui? E aí o que vai acontecer? Quando você tiver que usar, independente do componente, você usou o selector, passou a propriedade aqui, né, o parâmetro state. Tipou ele como root state, você vai ter acesso a todos os reducers ali. Então, essa é uma vantagem muito grande de você tipar, né, a sua store. Essa é a grande vantagem. Então aqui a gente já está conseguindo acessar diretamente o nosso counter. Já vem aqui para dentro do nosso counter selector. Isso já é o primeiro passo, porque a gente já pode chamar ele aqui, counter selector.value. E só que não está sendo retornado, vou apagar aqui os dois parênteses aqui e voltar isso aqui tudo para uma linha só para poder ser retornado. Agora sim, ele está sendo retornado. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver aqui, do nosso counter, a gente tem nosso value dentro. E a gente já consegue acessar o value aqui, que basicamente é esse cara aqui, que tem o estado aqui, value 0. Então, já vamos poder ver aqui na tela, se reloadar, o 0 está aqui, continua aqui, se a gente mudar aqui para 2, ele passa a ser 2. Mudar para 0, volta a ser 0. Então, continuando, a gente já tem aqui o nosso valor da store lá do counter. Ótimo. Agora, quem a gente vai precisar? A gente vai precisar do dispatch para poder a gente enviar valores, né? E a gente poder despachar ações ou ações com payload, né? No caso aqui, a gente só vai querer despachar ações por enquanto. E a gente vai usar o use dispatch, né, do React Redux, por isso que a gente instalou o Redux e o React Redux, porque o use dispatch e o selector é do React Redux, mas a gente viu que a gente tem outras coisas que a gente está usando do Redux Toolkit, né? Então, o use dispatch precisa ser executado, ótimo. E aí a gente também precisa tipar esse cara. Por quê? Primeiro, porque vai facilitar muito a nossa vida. Segundo, porque dependendo do tamanho do seu projeto, do que você está fazendo requisição e para o que você está fazendo o post, né, você pode ter problemas aqui de requisições assíncronas. Enfim, mais para frente eu vou fazer vídeo usando esse mesmo modelo, Next13, Redux Toolkit, só que fazendo requisição mesmo, né, chamada de API. E aí vocês vão ver como é que funciona isso que eu estou falando, que pode dar esses erros. Beleza. Para tipar aqui, a gente usa um genérico e chama a tipagem que a gente quer, que é a tipagem do dispatch, a gente botou como app dispatch.
Ótimo. Ele já vai identificar pra gente lá, ó, nosso estado lá, que é o counter. Agora, o que vai acontecer aqui? Eu vou tomar mais um gole. Show. A gente vai usar esse dispatch. No increment, a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar o dispatch, vai executar o dispatch, e aqui a gente vai usar aquelas ações, que seriam as ações do reducer, né, para ser despachada aqui. Como elas já estão montadas lá, para fazer a ação, é só a gente chamar ela aqui, increment que vem de dentro de store, counter e increment. A gente consegue ver aqui, né, que a gente exportou increment e decrement. Perfeito. E agora a gente já tem ela aqui funcionando, né? E agora aqui a gente vai chamar o dispatch de novo. A gente vai fazer o decrement aqui. Decrement. Ótimo. Esses nomes estão bem genéricos, você pode colocar nomes mais aperfeiçoar, né, aqui os nomes, para ficar mais fácil de entender num app mais complexo. Mas assim, eu acho que já está bem tranquilo para a gente entender o core, a base da coisa, né? Se a gente olhar aqui, o increment, ó, ele é um action creator without payload, porque a gente não criou nenhum tipo de payload. E aí, lembra daquele nomezinho lá que eu falei? Tá vendo ele aqui, ó, counter barra increment. A gente está pegando o nosso reducer, counter, e está usando a ação increment dele, né? Por isso que é uma action creator aqui. E o decrement é a mesma coisa, que você vê, aquele nomezinho lá que a gente botou aqui. É muito bom para você identificar da onde você está disparando a ação, né? Beleza. Aqui já está funcionando, eu acredito. Vamos ver. Opa, será que eu não salvei? Ah, tá. Vocês repararem aqui, tem uma coisa faltando, né? Uma coisa faltando aqui. Se a gente olhar o nosso counter slice, o increment, ele é uma função. O nosso decrement, ele é uma função. Então, como eles são funções, não adianta só chamar aqui que eles não vão executar, né? Aqui só está sendo referenciada a função, não está sendo executada. Então a gente precisa executar a função aqui dentro. Agora ela está sendo executada. Agora ela vai funcionar. Correto? Inclusive, vamos fazer um teste aqui que eu ainda não havia feito. Eu acho que a gente pode usar só o nosso provider como use client. Que o resto funciona, que não são componentes dentro de app. Exatamente isso. Como nosso counter slice, nosso index store, eles não são componentes que estão sendo usados dentro do provider, do app provider, né? E nem estão sendo usados como componente, né, dentro do nosso dentro da nossa page, a gente não precisa declarar, obviamente, que eles sejam use client, mas a gente só consegue fazer isso porque o lugar onde a gente está usando eles é um campo, né, é um componente use client. Então a gente pode usar o increment, o decrement, a gente pode ter acesso aqui ao nosso estado, usar o dispatch, tudo isso porque a gente está fazendo isso do lado do cliente e a gente consegue fazer isso no lado do cliente, no lado do servidor não. Então se vocês quiserem usar em outro lugar o dispatch, o use selector, para você usar as ações increment, decrement, não vai ser possível se não for use client. Okay? Então sempre faça esse padrão, crie um componente no qual você vai manipular os dados, manipular o estado, e aí você renderiza esse componente dentro da sua página. Aí só esse componente é que não vai ser renderizado pelo servidor. Todo o resto vai. Então, vamos continuar. Aqui a gente já vê funcionando, né? Ele funcionando aqui perfeitamente. Eu vou adicionar mais um caso, que é o caso de increment by value, né? Ou by amount. Vamos fazer isso aqui. Eu vou abrir aqui. A gente vai adicionar uma nova seção. Dentro dessa nova seção, a gente vai adicionar aqui, vocês ouviram um piu-piu, é o Twitter. É um ring neck. Viu? Então, a gente vai adicionar um input. Esse input vai ser on press. Press é mole. On change. Se on change vai ter um handle increment. Agora vamos aqui.
Vamos criar uma função para o on handle increment. Essa função vai receber aqui o evento, né? Aí tem um truquezinho. Você faz o quê? Tu cria uma callback aqui, né? Na verdade, uma função para executar aqui no evento. E aí você passa o parâmetro de evento aqui. E você, para não ter que escrever, né? Change event, importar e tudo mais. Você passa, copia a tipagem aqui. E cola a tipagem. A tipagem do evento é change event, né? Do onChange. Você manda ela para cá e importa. Change event from React. Show. A gente já tem aqui a função. Essa função vai fazer o papel do increment, né? Eu vou setar aqui também, né? Igual a value. Eu vou criar um estado aqui. Vai fazer aquele famoso two-way bind, né? A gente vai fazer o two-way bind. Use state. E aí, use state vai ser number. Vai iniciar em 0. A gente põe aqui, ele é do tipo number. Show. Agora o valor já é igual a value, então ele já vai começar como 0. Agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir lá no nosso slicer para poder criar a ação de increment by value, increment by amount. E aí a gente vai criar aqui uma nova propriedade que vai ser esse método. E esse método, na verdade, é increment by amount. E esse increment by amount, ele vai receber o state e vai receber também o action. O que ele vai fazer? Basicamente, ele vai transformar o state atual no valor dele mais o valor do payload que vier no action. Então é ele mais igual a ele mesmo, action.payload.value. E aí, state não é diretamente state, porque state basicamente é um objeto, né? Aqui. Então é state.value, não é só state. Para facilitar aqui a nossa vida, a gente pode criar uma interface. Essa interface vai se chamar iCounterState. iCounterState. Eu sempre boto o I na frente para quando a gente importar a gente saber que é uma interface. Então o iCounterState, ele vai ter aqui value igual a number. Ótimo. Com essa interface a gente já pode criar nosso inicial state, que ele vai ser do tipo iCounterState, e ele vai receber inicialmente o valor de um objeto passando a propriedade value igual a 0. Assim vai começar em 0. Né? Agora o nosso state já fica tipado, né? Direitinho aqui. E aí a gente pode tipar melhor se quiser, tá? Passando aqui o iCounterState, se quiser. Né? E o action para tipar, aqui a gente vai tipar ele como payload action. E o payload action ele vai receber exatamente a nossa tipagem, né? A nossa interface. Ótimo, está criado o increment. Agora a gente precisa exportar esse increment by amount. Está exportado, já podemos usar ele lá no componente. Logo, o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui o nosso dispatch e vai fazer o dispatch do nosso increment by amount, passando o e.target.value, que vai ser o valor que vai estar aqui dentro. Só que, dentro do input, o valor vem como string. Então, o que a gente tem que fazer antes? A gente tem que converter na value to number, para número. Então, um jeito muito simples é esse. A gente pega o event.target.value e joga dentro desse constructor number. Isso é um constructor? É um constructor, certinho. E aí a gente pode passar direto aqui a variável que a gente quer, que é o value to number. Claro, ele não vai aceitar direto o valor. Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que passar um objeto com value e que tem o valor do valor que for passado lá, né? Passado no input. Show! Com isso a gente já vai ter isso funcionando. A gente pode apagar isso aqui, que era só para pegar a página. A gente já vai ter isso funcionando. Qual é uma coisa que eu gosto de fazer? Eu gosto de lançar um if aqui. E esse if vai ser, se value to number for igual ou menor ou igual no caso, menor ou igual a 0, então ele não faz o dispatch. Porque a gente não quer retornar, a gente não quer despachar valores menos que 0, né? Valores negativos. Logo, ele não vai
despachar valores negativos. E aí a gente pode dizer aqui também que o type vai ser igual a number. Ótimo. Se a gente olhar isso na tela, a gente já vai ter aqui um contadorzinho aqui, né? Que automaticamente ele despacharia aqui quando a gente clica, né? Só que ele está fazendo errado. Return number 2 for menor ou igual a 0. Certo. O que faltou aqui? Faltou a gente criar um button. Esse button vai ser increment amount. Show. Ele vai ter um on press. E esse é um press, não é um press, é um click. Esse é um click. Vai ter aqui um on increment by amount. Show. Agora a gente cria essa função. E aí como que vai ser? Quem vai fazer o dispatch vai ser o botão. Né? Quem vai fazer o dispatch vai ser o botão. Por enquanto deixa assim. Esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai setar um valor como value to number. Não. Ótimo. Ele vai setar o valor como value to number. Logo, o nosso value vai receber esse novo valor. Então, quando a gente for fazer o increment by amount, a gente vai ter que passar esse valor aqui, né? Então, a gente pode dizer aqui dentro que a propriedade value vai ser igual a value, né? A gente pode dizer isso aqui. Para o negócio ficar um pouco mais legível, eu vou botar aqui input value, aqui input value, e aqui input value. Pronto. Isso fica um pouco mais fácil de entender, né? Ótimo. Agora o que vai acontecer? Ele vai transformar o valor que a gente passar ali dentro em número. Se o valor for menor ou igual a 0, ele não continua a função. Se for maior do que 0, ele vai setar, né? Ele vai botar o valor dentro do nosso estado, que é esse aqui. Então, set input. Set value input. Ótimo. E aí, desse cara, ele vai tanto para o nosso input, quanto para aqui, para o dispatch do increment amount. Vamos conferir. Vamos dar uma arredondada aqui. A gente adiciona 1, 2, 3, 4, 5, diminui 1. Se a gente botar 1 aqui, ele aumenta 1 ali. Se a gente tentar aumentar aqui para 2, ele vai para 2. Ele vai aumentar 2. 3 vai aumentar 3. Se a gente tentar diminuir aqui, ele não diminui, tá vendo? E aí, se a gente quiser diminuir, a gente diminui por aqui. Pelo increment. Pelo decrement. Aí, se a gente quiser, pode criar um botão decrement só para diminuir uma certa quantidade. Mas, explicando, né? É isso. Isso aqui, esse increment era só um plus, né? Só para ver como usa também o payload nesse caso, né? Você passar um payload no dispatch aqui. E é isso. Se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem um vídeo mais sobre esses assuntos de manipulação de estado no Next, ou quiser algum vídeo sobre algum tema específico, pode deixar no comentário aí, que eu vejo como tirar a dúvida de vocês. Então é isso. Obrigado.